Olá pessoal, vamos falar de regularização de obras e o tema hoje é fator de ajuste. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, eu sou Cristiane Moraes, advogada especialista em regularização de obras, e nesses vídeos que eu faço aqui do YouTube, eu falo com vocês aqui da minha casa e, como eu disse no vídeo anterior, eu peço desculpas porque aqui você vai ouvir galo cantando, você vai ouvir cachorro latindo, bicharada fazendo barulho. Mas se eu não faço esses vídeos do YouTube aqui da minha casa durante a semana no escritório, não dá tempo, e esse é um projeto que eu quero muito fazer. Eu quero muito passar esse conhecimento aqui no YouTube, então eu peço desculpas aí pelos bichinhos fazendo barulho e pelo ambiente informal. Estou aqui do lado do meu fogão a lenha porque está muito frio aqui na minha cidade hoje. Dito isso, vamos falar sobre o famoso fator de ajuste. Cerca de, 90% das dúvidas que eu recebo acerca de regularização de obras, 90% com certeza é sobre alguma coisa e algum ponto relacionado ao fator de ajuste. É um assunto que realmente chama muito atenção e não é à toa, porque toda vez que você pesquisa sobre INSS de obras, seja para fazer um curso, seja para regularizar a sua obra, seja para conhecer algo a respeito da regularização, você não vê regularize sua obra, você não vê aprenda a regularizar a obra, você vê aprenda a reduzir o INSS de obras. Reduza o INSS da sua obra comigo. Aprenda a reduzir o INSS de obra e ganhe muito dinheiro. Então, o foco realmente da comunicação relacionada à regularização de obras, ele é quase que majoritariamente acerca da redução do INSS de obras. Então, é comum que as dúvidas sejam relacionadas a isso também, justamente porque essa redução prometida pelo mercado, ela está alicerçada quase que na sua totalidade no fator de ajuste. Tem vários outros pontos aí que fazem com que eventualmente o INSS seja reduzido, mas basicamente a redução primordial precisa da aplicação do fator de ajuste, e é sobre isso que a gente vai falar. Se você nunca ouviu falar em fator de ajuste, ou se você já ouviu, mas não sabe exatamente o que é, antes de você entender o fator de ajuste, você precisa entender a regularização de obras em si. Quando você vai fazer a regularização de obras, você tem que mostrar para a Receita Federal que você recolheu o tributo, que é a contribuição previdenciária patronal, o famoso INSS de obras, sobre os valores pagos de mão de obra. Então, esse tributo que a gente vai verificar aqui é uma contribuição que incide sobre o valor pago de mão de obra, tá? E tem duas formas do dono da obra recolher o INSS. Ou ele declara todos os meses pelo site do eSocial a remuneração paga para os trabalhadores da obra e recolhe uma alíquota ali de 20% sobre esses valores pagos todos os meses, né, no decorrer da construção. Ou então, se ele não fizer isso, no final da obra, como ele não declarou o valor que ele pagou, a Receita Federal vai fazer o quê? Vai fazer um valor presumido. A Lei 8.212 permite que ela faça isso. Então, a Lei 8.212 ela é bem específica. A Receita Federal pode cobrar o INSS estimado com base nos dados da obra, se o dono da obra não apresentar as declarações de valores, cabendo exclusivamente ao dono da obra provar que ele gastou menos do que aquilo lá que ela está cobrando. Isso é o que o artigo 33 da Lei 8.212 traz. Então, ele dá esse direito para a Receita Federal e ele dá a obrigação do dono da obra de fazer prova em contrário, né? Em contrário do que? Se a Receita Federal falou que eu gastei 100 mil e eu não gastei 100 mil, a obrigação é minha de comprovar para ela que eu gastei menos do que aquilo. Tá bom. Então, para eu fazer a regularização de obras, para eu pagar o tributo, tem essas duas opções, mas e se eu pagar só um pouco? Então, digamos que eu comecei a minha obra e eu resolvi fazer tudo direitinho. Só que no decorrer da obra faltou grana e eu parei de pagar. Eu paguei um pouquinho, o INSS ali no começo, mas depois eu simplesmente não paguei mais nada, ou paguei um pouco aqui e ali, mas eu não paguei tudo.
Quando eu for fazer a regularização, a Receita Federal ela vai pegar isso que eu paguei, esse pouquinho, e ela vai descontar. Ela vai falar, você pagou um pouco, mas você não pagou tudo. Ainda tem um saldo aqui para você pagar. Por quê? Porque a remuneração estimada é muito maior do que isso daí que você declarou. Então aqui a gente tem um problema técnico, porque a Receita Federal ela precisa saber ali na hora da aferição se o que você está declarando é tudo, ou se o que você está declarando ali no I-Social, o que você declarou, né, no decorrer da obra, é só uma parte. Como que a Receita Federal vai saber, por mais que você tenha declarado todos os meses, como que ela vai saber se você declarou tudo? Ela precisa estabelecer critérios automáticos, porque o sistema é feito, ele é todo automático. Você não faz uma entrevista lá com o servidor e explica para ele a situação da sua obra. Não, você só joga os dados no sistema e ele te devolve uma guia para você pagar ou não. Então, gente, precisa necessariamente o sistema ter uma forma automática de ajustar a base de cálculo. O que é a base de cálculo? É o valor pago de mão de obra. Então, ele tem que saber se você declarou tudo e ela não precisa aplicar a base de cálculo presumida, ou se o que você declarou é só uma parte. E aí, o que ela fez? A Receita Federal falou, beleza, então vamos estabelecer uns critérios. Se você declarar todos os meses da obra, e se nessas declarações você atingir um percentual de 50% da base de cálculo presumida, o sistema vai entender automaticamente que você fez prova em contrário, que você declarou tudo. Se você declarar menos do que 50%, o sistema vai entender que ainda resta uma parte para você pagar, que você não declarou tudo não, que eu vou descontar aquilo ali que você pagou, mas você ainda tem que atingir um pagamento maior da base de cálculo da Receita Federal. Então, basicamente, a Receita Federal precisa fazer o quê? Precisa ajustar a base de cálculo para saber se ela aplica a base de cálculo só declarada ou se ela aplica a base de cálculo presumida. E essa é a forma que ela ajusta essa base de cálculo, por um sistema que ela chamou de fator de ajuste. Ajuste de quê? Ajuste de base de cálculo. E isso é necessário, porque o sistema não tinha como saber se você declarou tudo ou se você só declarou um pouquinho. Ele precisa de um critério automático. Pronto, está estabelecido o critério. Se a sua obra tiver mais de 350 metros, o critério é 70% da base de cálculo presumida. Se você atingir as suas declarações valor de 70%, ela vai entender que você declarou tudo, simples assim. Cris, está meio confuso. Dá um exemplo prático. Vamos lá para um exemplo bem prático. Digamos que a Receita Federal estimou que você gastou 100 mil reais na sua casa. Só que, na verdade, você não gastou 100 mil. Você gastou 50 mil. E a sua casa tem 350 metros. O que vai acontecer? Você vai declarar, durante todos os meses da obra, esses valores que você foi pagando. No final, ele vai somar 50 mil. Ele vai atingir 50% da base de cálculo presumida, porque ela presumiu 100 mil e você declarou 50 mil, então você atingiu o requisito da normativa. E você atingiu o requisito de forma autêntica, real. Se você gastou só 50 mil, não tem o porquê você pagar um tributo sobre 100 mil, que seria o dobro. O que acontece na prática? O problema é que, na prática, ninguém gasta os 100 mil que ela previu. Na prática, as pessoas gastam muito mais do que 100 mil. Então, se você pegar qualquer obra e fizer um teste, você vai conseguir conferir isso aí que eu estou falando. Hoje, aqui em São Paulo, uma obra de 350 metros, a Receita Federal vai presumir que a pessoa gastou cerca de 114 mil reais. Ou seja, a base de cálculo dela vai ser 114 mil reais. E aí, se você gastou menos
do que R$ 114.000, você pega os recibos dos seus trabalhadores, declara no e-social para quê? Para você pagar menos. Porque se você não gastou 114 mil, por que você vai pagar sobre 114 mil? Agora eu te pergunto, e se você gastou mais do que 114 mil? Você vai declarar só 50% para atingir o requisito e ir embora feliz, dizendo que isso daí é um benefício fiscal legalmente instituído? Que você pode declarar só 50% da base de cálculo da Receita Federal? Só porque existe um critério automático que avalia isso e você passa nesse critério com as suas declarações? Aí é que entra a contradição do fator de ajuste. O próprio nome diz que ele é um ajuste, então ele não é um desconto. Mas além disso, quando você vai interpretar a legislação tributária, você não pode só ler alguma coisa e falar, eu entendi isso. Você vai ter que ler, entender, e você vai ter que justificar o seu entendimento. Você vai ter que falar o porquê você está entendendo daquele jeito. Senão, gente, o direito seria uma bagunça. Qualquer pessoa ia ler, entender e falar, eu entendi isso, mas ela escreveu muito confuso. Não, existem regras para você saber se o entendimento está certo ou está errado. Nesse caso específico do fator de ajuste, as pessoas leram o artigo 33 da instrução normativa e entenderam que eu posso declarar só 50% da base de cálculo presumida. Mas não é isso que está escrito no fator de ajuste. Está escrito que se você atingir 50%, nada mais será devido. O que significa isso? Significa que ela não vai aplicar a base de cálculo dela. Ela vai acreditar no que você declarou. Mas ali não está escrito que você pode declarar só 50%. Essa interpretação de que pode declarar só 50% foram as pessoas que tiveram, não está escrito isso na normativa. Então, se eu interpretei que eu posso declarar só 50%, eu tenho que passar por um filtro essa minha interpretação. Primeiro filtro constitucional. Eu tenho que ver se a minha interpretação não fere a Constituição. A Constituição, com relação à contribuição previdenciária patronal, que é o INSS de obras, diz que ela vai ser devida sobre a remuneração paga. Ela não diz sobre metade da remuneração paga. Ela diz que vai ser devida sobre a remuneração paga. Então, essa é a minha interpretação. Fere a Constituição. Por quê? Porque a Constituição não diz que eu vou ter que pagar sobre uma parte da remuneração. Ela diz no artigo 195 que você vai ter que pagar sobre a remuneração. E aí você pode falar, não, mas deve ter alguma lei depois. Bom, e de fato, a lei traz essa obrigação de forma mais detalhada. A lei diz que sobre a remuneração você tem que recolher um percentual de 20%. Vamos ver como que está escrito na lei. A contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social é de 20% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título no decorrer do mês aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviço. E aqui está escrito empresa, mas é porque a pessoa física ela foi equiparada à empresa aqui nessa lei para fins de recolhimento dessa contribuição. Então, o que a lei diz? Que você tem que pagar 20% sobre o total das remunerações. A lei não diz que você tem que pagar 20% sobre uma parte da remuneração, sobre 50%. Ela diz que você tem que pagar 20% sobre o total, ou seja, sobre tudo que você pagar no decorrer do mês, você tem que pagar durante aquele mês 20% daquele valor. Então, essa interpretação de que eu posso declarar só metade da base de cálculo, ela não encontra respaldo nem na Constituição e nem na lei. E, além disso, a gente tem as questões que são de base do direito tributário. No direito tributário, para você aumentar ou reduzir um tributo, só pode fazer por força de lei. E, além disso, uma lei que aumenta
ou que reduz um tributo, ela tem que ser interpretada literalmente. É isso que o Código Tributário Nacional diz. Se você está lendo uma lei e você entendeu que essa lei, que essa norma reduz um tributo, você só tem o direito de interpretar literalmente o que está escrito. Ou seja, você tem que pegar a instrução normativa, se você acha que ela te dá o direito de recolher só 50%, você tem que achar isso daí escrito literalmente lá. Se não tiver escrito literalmente, não é isso que significa. Porque o Código Tributário Nacional, ele é explícito. A lei que reduz um tributo tem que ser interpretada literalmente. E só vale para aquele caso específico. Ela não pode ser ampliada, você não pode interpretar ela por analogia, não. É de forma literal. E aí você pega a literalidade do artigo que instituiu o fator de ajuste e leia para ver se está escrito lá que você pode declarar só 50%. Não está escrito isso. Esse critério aqui que a Receita Federal trouxe é simplesmente para o sistema entender se ele vai aplicar a base de cálculo dele e aí você ainda vai dever alguma coisa, ou se ele não vai aplicar a base de cálculo dele e você não deve mais nada. E porque a lei, ela tem que prevalecer sobre a realidade. Essa presunção que a Receita Federal faz, ela é um critério secundário, só para o caso da pessoa não declarar. Mas quando a pessoa declara, o que vale é o que realmente a pessoa está declarando. E muito além disso, se a gente for falar na questão de crime contra a ordem tributária, a descrição do crime é muito específica. Ela diz que se você reduzir um tributo dando declarações falsas ou incompletas, que é exatamente o que é feito com relação ao fator de ajuste, você dá uma declaração incompleta. Você declara só uma parte, você não declara tudo, com a intenção de reduzir um tributo. Isso é literalmente o que está escrito na Lei de Crimes contra a Ordem Tributária, classificando essa conduta como criminosa. É por isso que eu nunca apliquei o fator de ajuste e é por isso que eu não indico que ninguém aplique, tá bom? Esse foi o meu entendimento, espero que esse vídeo tenha feito sentido para você e se fez sentido, você compartilha com outras pessoas para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento e não saiam por aí reduzindo tributo de qualquer jeito, porque esse assunto é muito sério.